que eles repetem isso e repetiram isso e que eles têm convicção no que fizeram, que o Roger Machado vai dar certo na data FIFA. E eu já mostrei para vocês que a data FIFA do Roger Machado, historicamente, é um desastre. É um desastre, é uma catástrofe. O Roger Machado tem o índice lá do SofaScore. Ele tem recorde negativo de 100 cruzamentos, não são 100 cruzamentos só não, são 100 cruzamentos errados em 4 jogos, meus amigos. Pelo amor de Deus, são 100 cruzamentos errados a cada dia que a gente olha os números. Depois que o Roger Machado chegou, você tem mais embrulho no seu estômago. Você tem mais certeza do tamanho da burrice, do tamanho da estupidez que esses caras fizeram. 100 cruzamentos errados em 4 jogos. Puta que pariu! O São Paulo deu pela primeira vez, teve um índice negativo da primeira vez em 5 anos não ter chutado uma bola sequer no gol adversário dentro de casa. Esse é o São Paulo do Roger Machado, do estudioso Roger Machado, do grande técnico, como disse ontem o Rafinha, o Roger é um grande técnico. Temos convicção no trabalho dele. E a desculpa que eu antecipei para vocês que eles iam dar é: ele não teve tempo de trabalho. Mas quando ganhou do Red Bull Bragantino e quando ganhou da Chapecoense, não, o Roger está crescendo no vestiário. Ele está conseguindo, com as orientações dele, fazer o grupo entender a metodologia dele. Ou seja, a metodologia dele ganhou o jogo, mas a metodologia dele não perdeu o jogo porque ele não teve tempo de trabalho. São os hipócritas que mentem para você e mentem para mim, como eu falei ontem. Você, eu somos otários. Ah, mas você não ficava tão puto antes. Porque nunca, nem na época do Leco, talvez na demissão do Wagner Mancini, mas nem na época do Leco foi feita uma canalice tão gigantesca. O André Jardine tinha sido engolido pelo grupo mesmo. Não tinha como. O André Jardine não estava conseguindo emplacar as ideias dele, até ele já disse isso. Até o próprio Jardine já falou. O Cuca talvez tenha dito que se me sacanearam, o Reinaldo chutou. O Reinaldo perdeu hoje com o único pênalti da carreira que ele chutou foi naquele jogo contra o Goiás. Então, assim, tem algumas coisas, mas ali foi mais o grupo também trabalhando contra o técnico do que propriamente uma sacanagem. Talvez a sacanagem tenha sido feita com o Mancini, que estava programado para entrar, e aí o grupo meio que, não, é o que a gente quer o Diniz, e talvez tenham feito isso com ele. Mas, assim, eu não me lembro a última vez que alguém fez uma canalice dessa, porque o Juvenal não era assim, o Aidar não fez isso. O Aidar ele pressionou o Osório, mas o Osório saiu porque quis. Ele saiu para a seleção da Colômbia porque ele recebeu o convite porque ele quis. Ele não foi tirado de forma intempestiva e covarde com uma punhalada nas costas. Essa demissão do Crespo foi assim um negócio extremamente revoltante. Então, óbvio que quando a gente olha para trás, eu estou falando dos últimos, sei lá, 20 anos, 25 anos, 30 anos, nenhum técnico foi tirado nessa crocodilagem que foi feita, como foi feito com o Crespo. Então, sim, a revolta ela é grande por conta de como foi feito. Grande, foi uma coisa escrota. A gente não tem histórico de recente de nenhum presidente, por pior que ele tenha sido, de ter feito algo similar. Então, sim, é óbvio que incomoda a gente. É óbvio que o tratamento que se dá para esse caso não se tem a ver com o presidente que está no comando. Se tem a ver com a forma e o caráter que se deu para cada decisão e cada atitude. E notem, eu nem estou falando do Macis, porque para mim o Macis ele é o passageiro da agonia nesse caso. Porque ele é um mandato tampão. Mas ele concordou, Zanqueta, ele tem a parcela de culpa. Tem? Claro que ele tem. Mas ele deu a luz para o Rafinha e para o Rui Costa. Se os caras chegam para ele e falam, ele podia chegar para os caras e falar não. Mas dali também seria sinalizar para os caras e falar assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não merecem estar no cargo. Então ele ficou entre a cruz e a espada. Eu entendo a situação do Macis. Entendo. Não concordo. Tanto que outros conselheiros, inclusive, que estão com o Macis hoje, que eram antigamente oposição, já disseram, verbalizaram para mim, inclusive, falaram assim: Zaqueta, eu não concordei.
Eu não apoiei a decisão. Eu não gostei da troca. Não achei correta, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista técnico. Não à toa já tem burburinho com relação ao Macis, mas todo mundo sabe que foi uma coisa muito pautada no Rafinha, no grupo de jogadores, no Rui Costa. A questão é, se estourar a corda, e ela tende a estourar, vai estourar na mão do Rui Costa e do Rafinha quando o Macis tiver que tomar uma decisão. E nesta hora, minha cabeça já está lá minha cabeça. Eu já falei para vocês ontem. Eu fiquei pensando assim, quem pode ser o diretor de futebol? Aí falei, Luiz Cunha, Marco Aurélio Cunha, porque são caras tampões num espaço curto de tempo. Quem pode ser o técnico? Cara, se você olhar o mercado hoje com o São Paulo sem dinheiro, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem muito para onde ir, porque muito para o que fazer. Esse que é o grande ponto. Vai sobrar para a gente, realmente, se cair, o Rogério Ceni. Se é que ele vai cair, né? Então, assim, eu não acho que o Grupo City também tem essa coisa intempestiva. Então, eu estou muito preocupado, porque a gente está falando vai cair o negócio, e muita gente fala do Dorival. O Dorival custa 2 e pouco por mês. A gente não tem esse cacife, essa bala para pagar. Vai dar ruim para a gente. A gente está fudido, não tem técnico disponível, irmão. Então, assim, a preocupação que a gente tem, ela é muito grande, não só pelo momento, principalmente quanto pelo que a gente vai viver depois, caso a gente tenha que fazer uma correção de rota. E a gente tem nesse meio tempo Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente tem 16 jogos até a pausa da Copa do Mundo. Cara, é muito jogo. É muito jogo para pouco tempo, para um técnico ruim, com um preparador físico ruim, com metodologias ridículas e com discursos absurdamente. Cláudio Máximo, bom dia, Zanco. O que seria a regra do gatilho? Cláudio, vou tentar explicar para você a estupidez que o nosso técnico falou. Quando você faz, isso é uma das coisas que você estuda no curso de treinadores e que eles ensinam da modo teórico e depois vão para o campo e também explicam de forma prática. Quando você faz a marcação, pressão em cima da defesa adversária, porque o Palmeiras ele ou chuta a bola com o Carlos Miguel, ou ele sai jogando, principalmente com os zagueiros, toca no lateral e depois sai triangulando. Como o São Paulo pensou em fazer uma marcação avançada, o que para mim foi uma imbecilidade, porque o Palmeiras, óbvio, sabia que o São Paulo ia tentar pressionar na frente, porque tinha que dar uma resposta para a torcida, e o Roger, inclusive, disse isso, ou seja, ficou evidente que ele é um cara totalmente ingênuo, de tão burro. Quando você faz a marcação das linhas, você pressiona, você sobe as suas linhas de marcação, os seus zagueiros, os seus laterais e os seus meias, eles vão fazer um abafa, tá? Quando você faz esse abafa, o que acabou acontecendo? O Flaco Lopes, que é canhoto, que é por isso que ele falou do canhoto do pé invertido, ele veio, ele desceu para o lado direito de defesa do Palmeiras. Por quê? Porque ele estava de costas para o jogo. Ele estava de costas para o gol do São Paulo. Quando a bola veio, ele, ao invés de matar a bola e dar tempo de chegar o zagueiro para fazer a marcação, o que ele fez? Já treinado isso do Palmeiras, ele já sabendo que o São Paulo ia subir a linha de marcação, o que eles fizeram? O Flaco Lopes, ao receber a bola, ele nem olhou, porque ele já sabia. Eles estavam saindo pelo lado esquerdo para atrair o São Paulo. O São Paulo fez o gatilho, o que ele chamou de gatilho de pressão? É quando o time todo faz o movimento de condução, de pressão para aquele setor do campo com concentração de jogadores ali. O que acabou fazendo? Fizeram o gatilho de pressão ali naquele setor do campo. Quando o Flávio Lopes recebeu a bola, ele já pega de primeira. Puxa, ele inverte a bola automaticamente. Isso é o Abel Ferreira engolindo o Roger Machado. Ele faz essa inversão de bola automaticamente para o outro lado, em que ele tinha o Giai e o Arias completamente sozinhos no mano a mano contra os jogadores do São Paulo. O Bobadilha tem que correr que nem louco atrás deles, porque ele estava fazendo a marcação. O Lucas Ramon ficou no mano também fazendo a cobertura e ele foi recuando, porque se ele desse o bote, ele ficou com medo de o Giai passar e eles fizerem o gol. Porque se o Lucas Ramon não fecha, eles iam tomar o gol igual eles tomaram do Flaco Lopes no primeiro jogo, em que o Arboleda e o Mike
Eles tentaram fechar a ultrapassagem, o meio para fechar o chute, eles deram no lateral e o Flaco Lopes ultrapassou e fez a batida cruzada naquele gol, que também saiu o gol do Palmeiras. E, nesse caso, eles esperaram, o Lucas Ramon fechou o lateral e esperou que o Arias, quando cortasse para dentro, tivesse a pressão do Bobadilha, só que o Bobadilha estava fazendo a pressão lá na frente. Ele chegou atrasado no lance. Como ele chegou atrasado no lance, igual quando o Maurício fez o gol num erro de passe do Bobadilha no primeiro jogo, pelo lado direito, que é exatamente onde o Bobadilha está, eles fizeram o chute cruzado rasteiro no Rafael, que é uma orientação do Palmeiras, gente. O Rafael, ele tem essa deficiência. E eu não estou nem dizendo que o Rafael falhou, eu estou dizendo que é uma deficiência. O Rafael, ele não consegue chegar em bolas rasteiras do canto. Pode ver, ele toma muito gol desse jeito. O gol do Maurício e o gol do Ares foram gols específicos. Eles sabem onde o Rafael sabe pegar melhor e onde ele não pega melhor. E ali, naquele canto, o Rafael tomou o chute cruzado, o Ares fez o gol ali, do mesmo jeito que o Maurício também fez o gol ali. E quando o Bobadilha chegou atrasado, não tinha a pressão em cima do Ares, o Ares cortou para dentro e chutou cruzado. Quando, no segundo lance, que também funcionou, não funcionou a pressão deste gatilho, no lance do Alan, o Alan, ao invés de bater de canhota, porque ele ficou com receio de bater de canhota, ele driblou o Rafael com a perna esquerda e cruzou para dentro e errou o cruzamento. O Flaco Lopes passou e eles passaram pela bola. Se ele tivesse canhota e batesse ali com a canhota de uma forma adequada, talvez o Palmeiras já tivesse feito o segundo gol naquele lance. Porque também foi um lance que deu certo. Que foi o quê? O gatilho, que não funcionou, que é a famosa pressão que vazou que o Roger usou, que o Palmeiras fez a jogada igualzinha, só que em vez de cortar para o meio o Alan, ele recebeu em profundidade nas costas do Sabino, que notoriamente, gente, pelo amor de Deus, o Sabino e o Enzo Dias não são velocistas. O Alan entrou em profundidade, o que ele tinha que ter feito? Girado o corpo e batido na saída do Rafael. Ele não sentiu confiança, driblou o Rafael, perdeu o ângulo e tentou cruzar para dentro e não, ainda bem não deu certo. Então, o gatilho que o Roger Machado está dizendo isso, a regra do gatilho é que o time coordenadamente ataque a linha defensiva na saída de bola adversária de uma forma, vou repetir, coordenada, em que o balanço defensivo do time tem estabilidade. O problema é que o São Paulo, quando fez a marcação, concentrou demais jogadores por um setor do campo e desguarneceu o outro. E o Palmeiras, já prevendo isso, fez uma dobra em que tinha o Arias e o Giai, e o São Paulo abriu porque tinha que fechar alguma coisa. Escolheram fechar um lado, abriram o outro, o Bobadilha chegou atrasado, o São Paulo tomou o gol e também deu errado no lance do Alan, só que não saiu gol. O lance do Alan, inclusive, foi melhor trabalhado, na minha opinião. Foi melhor trabalhado, na minha opinião, do que o lance do Arias. A questão é que o Alan realmente tomou a decisão errada, ainda bem para nós, tá? Estou te explicando aí, Cláudio, assim, com uma linguagem mais clara, o que foi o que o nosso amigo tentou explicar. A regra da bola recuada com gatilhos de pressão com canhoto de perna invertida nada mais é do que exatamente isso. É uma estratégia. O São Paulo caiu nisso porque o Palmeiras percebeu que o São Paulo ia fazer essa estratégia, que é uma coisa que o Roger fazia no Internacional e, pasmem, ele tomou 4-1 do Palmeiras no Allianz Parque fazendo essa mesma jogada de merda e o Roger Machado parece uma porra de um pica-pau que tem 2 neurônios que fica martelando a mesma coisa achando que vai mudar o resultado e vai dar certo. E os caras estúpidos acreditam que ele vai conseguir fazer a diferença. Essa saída do Alan Barcelos colocou ainda um alvo maior nas costas do Rui Costa e há já uma pressão muito grande por parte de pessoas do entorno da gestão. E aí, quando a gente fala pessoas do entorno da gestão, são conselheiros do São Paulo. A gente precisa entender que hoje, no modelo associativo, o papel do conselheiro ele tem a sua importância para algumas tomadas de decisão. E o Maciz ele tem adotado uma postura internamente que até está começando a diminuir, na verdade, de ser um cara pacificador e de um cara que tem tentado conversar com oposição, situação, tanto é que o Maciz está evitando se colocar nesse papel de situação. Já houve, inclusive, uma
uma conversa e uma abertura de ideias maior para pessoas da oposição. Hoje é muito mais na figura do Flávio Marques, que é alguém que o Massis conheceu e hoje ele tem uma confiança muito grande a ponto dele ser um dos assessores da presidência. Então são poucas ali as pessoas que realmente estão da oposição, que hoje estão sendo ouvidas de uma maneira mais credibilizada pelo presidente do São Paulo. Mas os conselheiros, muitos ficam nessas buzinas. O Massis, ele recebe telefonemas, ligações de muita gente. E agora o alvo principal de todas as críticas, de todas as conversas, de toda a pressão para cima do presidente do São Paulo é para a saída do Rui Costa, para a demissão do Rui Costa. Só que, obviamente, não é uma tarefa simples e, cá entre nós, acho que, pelo menos por hora, dificilmente vai acontecer. O Rui Costa ele está muito pressionado, muito por conta das últimas decisões. A gente vai precisar trazer uma linha cronológica para entender um pouco, primeiro, desta pressão. Quando o Massis assume, já há uma pressão, principalmente por parte da oposição, de, cara, você precisa fazer uma verdadeira faxina. Você precisa mandar todo mundo que estava na antiga gestão, por conta dos contratos feitos, por conta das pessoas com quem o presidente se aliou, por conta desses escândalos que estão sendo colocados na mesa. É impossível, na visão de muitos conselheiros, que ao menos as pessoas de todos esses entornos não, pelo menos, sabiam do que estavam acontecendo. Por exemplo, do departamento jurídico, os contratos irregulares, os contratos, como, por exemplo, com a FGO. O departamento jurídico sabia do que estava acontecendo. E se não sabia do que estava acontecendo, é incompetente, logo, demissão. O departamento financeiro, poxa, tinha uma empresa contratada, a FGO, que estava entrando do lado financeiro do São Paulo. Ô, senhor Sérgio Pimenta, o que está acontecendo? Por que isso? Você sabia disso? Se não sabia, então é incompetente. Rua. Eduardo Toni, contrato de marketing, os contratos de marketing e tudo. Tá sabendo disso? Não tá sabendo? É incompetente, então rola. Só que o Massis, desde o primeiro momento, ele adotou um discurso de eu preciso fazer mudanças significativas, só que não dá para eu expulsar todo mundo. E eu reiterei isso, cara, foi no primeiro dia, na primeira semana que eu falei isso. Falei, gente, não vai acontecer uma demissão em massa. Muito porque, primeiro, o Massis precisa conversar com o elenco, ele precisa dar apoio para a comissão técnica na época, ele precisa arrumar as questões políticas e ele precisa olhar o caixa do clube, ele precisa entender, porque o Massis, de fato, ele mesmo sendo vice-presidente, ele não estava no dia a dia. Era quase que uma figura apenas... Era só um título. E o Massis ia nos eventos e que precisava ter alguém do São Paulo que o Casares não queria fazer. Questão de ir. Evento de feminino, quando foi lá pro Uruguai, lá, o enterro do esquerdo, alguns eventos menores. Ele falou, pô, Massis, vai lá representar o clube, vai. Vai lá, que eu não tô afim. Agora, se era um sorteio de Sul-Americano, um sorteio de Libertadores, algo mais, aí ele se fazia valer e queria participar, óbvio. Então ele não sabia muito o que estava acontecendo no dia a dia. Então ele precisava entender. E aí vem as questões das multas contratuais. Por exemplo, só o do Márcio Calomagno foi uma multa de 500 mil. Fora os outros encargos ali, que acabou beirando ali os 600 mil. Então imagina se, beleza, que o Calomagno tinha um dos cargos maiores ali, porque ele era o CEO do clube. Só que imagina você pegar e mandar uma galera embora. Quanto de multa você pagaria? Passaria talvez chegaria das dezenas de milhões. E o São Paulo não tinha condições de arcar com essa grana. Então o Massis precisou fazer escolhas. Calma, quem eu tenho que retirar daqui? Ó, o Dedé, que era um aliado forte dele. Obrigado, Dedé, valeu, um abraço, tchau. O Márcio Calomagno, que era um forte aliado do Casares, então beleza. Márcio Calomagno, valeu, um abraço. Quem mais eu posso tirar aqui? O Muricy tá saindo. Outros departamentos, o que eu posso fazer aqui? E aí ele foi fazendo essa pequena limpa, né? Se a gente pode se dizer assim. E conforme ele foi no dia a dia, conforme ele foi entendendo, analisando os trabalhos, entendendo processos, entendendo como funciona, ele foi gostando do trabalho que estava sendo feito por outras pessoas. Como, por exemplo, o diretor de marketing, Eduardo Toni, onde ele mostrou os contratos, o que ele quis, o que ele fechou, o que ele está conversando, o que ele está tentando. Ele mostrou no dia a dia um trabalho, hoje, que o Massis entende que é um trabalho que, na visão do Massis, pelo menos por hora, é um trabalho que tem que ser mantido. O Eduardo Toni está nas tratativas do contrato da New Balance, que deve ser levado a conselho deliberativo, renovação até 2032. Você tem o contrato... o contrato da New Balance. O contrato tem a renovação do contrato também dos name rights, que ele está negociando. Ele está tentando negociar a Manga. Tem a questão também da Unimed, que ele fechou esse contrato. Então, tudo isso, o Massis foi olhando e foi entendendo. Pera, esse aqui eu consigo segurar mais um pouco, ou que se eu não vou nem mandar embora, porque faz um trabalho que, na visão do presidente Massis, é um trabalho realmente que, na visão dele, dá para se manter. E isso aconteceu muito com o Rui Costa. Dei essa volta para vocês entenderem sobre o Rui Costa.
porque em um primeiro momento o Rui Costa ele estava na lista de desejos, entre aspas, das pessoas que estavam no entorno do Macis para mandar embora. Ó, é Márcio, é José Eduardo Martins, é Eduardo Toni, é Rui Costa, essas figuras têm que ser mandadas embora. E o Rui Costa estava nesse bolo. Só que aí o Macis, ele se colocou numa condição de tipo, pera, eu não trabalhei no futebol, eu não sei nada de futebol a não ser o lado de fora, né, assim, como vice-presidente, alguém que acompanha futebol, alguém que torce, eu não sou um profissional da área. Então, peraí, na época não tinha o Muricy, tá? Na época não tinha o Muricy que estava de licença e o Rafinha chega depois. E aí o Macis vai entendendo, vai conversando com o Rui Costa, vai entendendo o que o elenco acha do Rui Costa, vai entendendo o que os funcionários entendem do Rui Costa, vai entendendo o Rui Costa no dia a dia, vai tendo reuniões com o Rui Costa. O Macis foi tendo uma segurança de que, cara, esse Rui Costa pode ser o cara da minha confiança. Esse cara ele pode tocar o futebol. Como eu não entendo tanto assim, eu vou dar esse voto de confiança para ele, porque é um profissional, tá há 5 anos no clube, também ele é um profissional da área do futebol, a gente pode discutir a competência ou não, mas que ele é um profissional do futebol, isso é um fato, ele tá há anos no futebol, já passou por diversos outros lugares, Galo, Grêmio, Chapecoense, Atlético Paranaense, passou por diversos outros locais, então, eu, Macis, eu vou dar esse voto de confiança para ele, e aos poucos, ele foi conquistando o Macis, o Rui Costa. Ele foi mostrando pro presidente que dava para ele dar plenos poderes ao Rui Costa para tomar as decisões do futebol. Então o Macis, ele, obviamente, na figura de presidente, não é que ele deixou lá o Rui Costa e falou, ó, Rui Costa, se vira aí, é tudo teu, faz o que você quiser. O Macis, ele vai lá quase todo dia, praticamente, no CT, ele tem relacionamento com os atletas, ele tem relacionamento com a comissão técnica, ele participa do dia a dia. Só que ele dá esse voto de confiança do Rui Costa tomar a frente de tomar algumas decisões e, obviamente, com, né, a concordância do Macis. Ele apresenta o que ele pensa, as visões dele, seja de contratações, seja de tudo, e o Macis fala, então, beleza, é isso, tá bom. Como aconteceu na situação do Cauli, por exemplo. Você falou que estava negociando, o Rui Costa mostra ao Macis como é que estava a negociação, o que ele imaginava, o que ele mapeou, o que ele conversou, o que o Crespo quer, mapeou tudo isso e o Macis, entendi, tá bom, pode dar seguimento à contratação. Então, ele se tornou um homem forte hoje do futebol. Se a gente pode equiparar a figura do Rui Costa, hoje ele tem poderes semelhantes ao que o Belmonte já teve no departamento de futebol, só que com um agravante ou maior, porque o Rui Costa ele basicamente é praticamente sozinho nessa liderança. Porque antes tinha o Belmonte, que tinha o Muricy, tinha o Nelson, tinha o Chapecó, tinha outras figuras. Agora é Rui Costa e Rafinha. E o Rafinha, ainda entendendo também um pouquinho dessa questão de gerente esportivo, ele também é uma voz ativa e ele tem se tornado um parceiro do Rafinha. Os dois estão, de fato, com uma sinergia muito bacana do que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas. O Rui Costa, obviamente, que é o chefe do Rafinha, só que o Rafinha e o Rui Costa estão tendo um relacionamento importante, na verdade. O Rui Costa dá voz ao Rafinha para dar a sua opinião e o Rui Costa filtra e vê o que pode ser feito. Então o Rui Costa ele ganhou esses plenos poderes. Hoje, a decisão do Roger Machado, do que eu tenho de informação, parte de uma decisão dele. A saída do Crespo foi, ó, Rafinha, tô pensando em tirar o Crespo, e aí? E o Rafinha, pô, o Rafinha também já não morria muito de amores também pelo Crespo, essa que é a verdade. É um relacionamento das três partes, sempre foi de um ato muito profissional. Né? Foi um ato muito profissional, assim, não foi rusgas, assim, de brigas, tipo, não gosto desse... Foi muito, né, no âmbito, tipo, não tô concordando com o que ele tá fazendo, o que você acha, Rafinha? Rafinha, pô, eu vejo o treino, também não tô gostando muito do treino, pelo que eu tô percebendo, a percepção, assim, tararara. Então vamos fechar nessa demissão, ó, Macis, o que a gente tem aqui, ó, é isso, a gente pensa em demitir o Crespo por conta disso, o que o senhor acha? E o Macis, vocês querem fazer isso mesmo? Mas queremos, então tá bom, vamos assinar isso. E vem o Roger Machado e é o mesmo processo, só que num sentido contrário. E aí, essa troca da saída do Crespo para a chegada do Roger Machado já não foi bem vista internamente e por muitos conselheiros também. Tá? Muitos conselheiros chiando. O Macis, ele recebeu críticas por parte de torcida, por parte de conselheiros, por parte até de familiares. Então algumas pessoas que não entenderam essa movimentação do Macis de trocar o Crespo pelo Roger Machado. E, obviamente, as críticas foram muito grandes. Foi o primeiro momento, talvez, de instabilidade do Macis no comando. Óbvio que ninguém queria que ele saísse da presidência, mas foi um momento onde ele teve o maior teor de críticas. E também vem voltado ao trabalho do Rui Costa. O Rui Costa ele foi o centralizador disso. Até porque é notório que todo mundo sabe da amizade também que o Rui Costa e o Roger Machado têm já de longa data desde o Grêmio. Então ficou muito taxado, ó, essa troca tem a assinatura de Rui Costa. Tudo isso é o Rui Costa assinando o seu trabalho. E isso tem um lado positivo, porque se desse certo, todo mundo, o mercado ia olhar e falar, caramba, ele teve uma análise, uma percepção que ninguém teve.
Ele tirou o Crespo, conseguiu um técnico que é o Roger, que não estava tão prestigiado assim no mercado, e o time, ó, bateu campeão de alguma competição. Incrível o trabalho do Rui Costa. Só que por outro lado, também tem o lado negativo de que, se não der certo, como por enquanto tá meio a meio, né? Não tá dando certo, ele tem o ônus de também ser muito criticado por isso. E aí agora, essa perda do Alan Barcelos, até do que eu tenho de informação nos bastidores, São Paulo estava tentando reverter essa situação, porque ainda para o contrato cair de vez, ele tem que pagar, né? Não é só tipo, ó, estou me demitindo e acabou. Não, para rescisão acontecer de fato, tem que haver o pagamento da multa. Ou as partes conversam sobre no contrato está o pagamento da multa à vista, mas a gente pode parcelar, a gente assina um novo termo, tal, que a gente concordou com a renegociação da multa, então você está livre. Ainda precisa ser feita essa quitação. E o que ainda não aconteceu, mas até o momento da gravação deste vídeo, mas o Alan Barcelos, inclusive, já voltou para sua casa lá no Rio Grande do Sul. Ele não pensa neste momento em retornar e ter alguma reviravolta nesse sentido. E aí, com essa saída do Alan Barcelos, pensa, você perde talvez um dos... Como eu falei, ele e o Caleri talvez hoje sejam os dois profissionais mais prestigiados dentro do São Paulo, o que são quase unanimidades ali. Unanimidade às vezes não acontece, mas que pelo menos 90% da torcida adora. Acho que até do Alan Barcelos o percentual é até maior. E aí você perde esse profissional, muito por questões do Rui Costa, porque querendo ou não, o Rui Costa é ele que é o chefão do centro de treinamento da Barra Funda. Se o Barcelos não estava tendo aquilo que estava sendo prometido a ele, é muito no sentido de que, o Rui Costa que tem que cuidar disso. O Rui Costa que é o cara do CT. O Rui Costa que cuida da comissão técnica. Então, é o Rui Costa que ou estava barrando, ou não estava cumprindo aquilo com que foi prometido. Por mais que a negociação até foi entre Maciz e Barcelos, a culpa acaba caindo no seu diretor, do seu profissional do futebol. Porque não era uma coisa da base, era uma coisa do profissional. O Alan Barcelos ele não sai por problemas na base, ele sai por problemas no profissional. Porque não foi cumprido aquilo que foi lhe prometido nos profissionais. E, fatalmente, vem o rosto do Rui Costa. Externamente, várias hashtags já viraram trends aí, principalmente nas redes sociais, da saída do Rui Costa. Ele é o nome, ele é o alvo deste momento, ele sabe que ele é o alvo. O Rui Costa, e aí talvez, tá? Se a gente pode elogiar o Rui Costa nesse sentido, ele é um cara que não teme esse negócio de pressão, tá? Ele é um cara corajoso nesse sentido, ele é um cara que dá a cara a tapa, principalmente quando, por exemplo, que a ida dele pra coletiva ao lado do Roger foi muito bem vista internamente. O cara tem peito. Porque em outros casos, não, deixa lá o Roger Machado falar a apresentação do técnico e deixa ele responder sobre Crespo. Não, ele foi lá, ele deu a cara a tapa. Então o Rui Costa também ele não é de se abalar muito por críticas externas, tá? Ele não leva em consideração... O São Paulo deu um grande passo importante fora dos gramados para finalmente reduzir sua folha salarial de maneira significativa. O clube tenta liberar atletas que não vêm sendo utilizados há um longo período dentro do clube e de forma amigável vai liberar um novo jogador do elenco cujo salário é dos mais altos do país. Liberando novos atletas, existe a forte tendência de reforços ainda nesta temporada 2026. De acordo com as últimas informações do jornalista Alexandre Zanqueta, Oscar anunciará a aposentadoria dos campos e rescisão com o SPFC nos próximos dias. O atleta se prepara para oficializar a notícia impactante. O clube e o meia Oscar estão muito próximo de encerrar as negociações que duram meses. Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor que superava a casa dos 2 milhões mensais, parte era pago pela Superbet. O agora ex-atleta já não vinha recebendo seus vencimentos nos últimos meses. Mas a Superbet porém continua a parceria e todo mês deposita nos cofres do clube o valor correspondente à sua parte. Com isso o tricolor abre espaço na folha salarial para uma contratação de peso para a sequência do ano. O São Paulo busca um salto de intensidade ofensiva. Marcos Leonardo é visto pela comissão técnica como o perfil ideal, jovem com experiência internacional e ambientado ao futebol brasileiro. No Morumbi a avaliação é que o atacante elevaria o patamar do time para a disputa na temporada, oferecendo uma maior mobilidade ao ataque. O Al-Hilal estabeleceu o preço de R$212 milhões pela venda do jovem atleta. Ciente de que pagar o valor à vista é inviável, a diretoria tricolor traça estratégias alternativas. A prioridade é um contrato de cessão por 12 meses com opção de compra fixada, arcando com 100% dos salários. Vale lembrar que, como mencionamos, o tricolor abriu espaço na folha salarial com a rescisão de Oscar, o que poderá ser usado para manter Marcos Leonardo no período de empréstimo. E aí, torcedor, sobre Rui Costa, você é a favor da sua demissão após suas decisões polêmicas? Deixe sua opinião nos comentários.